بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Bem-vindos, queridos irmãos e irmãs que estão aqui hoje, e bem-vindos todos que estão com a gente aqui na internet. Bem-vindos e atentos hoje para um assunto muito polêmico e muito pertinente nesses dias, nesse tempo que a gente está vivendo. E está correndo muito rápido. Muitas pessoas pensam que não está correndo rápido, mas está correndo muito, muito rápido, que é al-fitan do final dos tempos, que é as provocação, as corrupção dos final dos tempos. Já tive até crítica através da internet por algumas pessoas. Por que fala sobre esses sinais? Assusta as pessoas. Muitas pessoas se assustam, acham pesado, acham que... eu acho que não é muito necessário agora falar nele. Se você tiver um filho e você está alertando de algum perigo que vai acontecer com ele na rua, se você não alertar, ele vai cair num problema gravíssimo. Você assusta ele com esse problema ou deixa ele cair no problema? Tem que alertar ele, né? Porque senão vai cair junto com os outros. Milhões de pessoas estão caindo e vocês também, todo mundo vai cair junto, né? Então, por isso, aos irmãos aqui, aos irmãos da internet, hoje eu destaco muito a internet, porque, alhamdulillah, temos bastante gente que escuta, que acompanha, até gente, às vezes, que pelo que eu soube, a gente nem entende bem o português e está acompanhando, né? Então, é bom a gente alertar de tudo que está vindo por aí. E está acontecendo muito, e hoje está acontecendo muito em São Paulo. Essas corrupção, essas provocação, que está inventando coisas novas sobre a religião islâmica, né? Como a gente se alerta dele, como a gente não cai nisso, como a gente não muda uma crença de 1400 anos atrás num segundo, né? Em pensamento pessoal, em pensamento talvez aliado a alguma facção, alguma coisa assim. Então a gente tem que ser atentos, né? Alertos a esses problemas que estão vindo por aí, né? Antes de eu começar dos problemas que temos aqui, quero fazer um pequeno exemplo só da época do profeta sallallahu alaihi wasallam e da época dos sahaba, né, que acompanhava ele. Quando o Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam faleceu, todo mundo sabe que houve corrupções, houve provocações, houve fitna. Quando eu falo a palavra fitna, significa corrupção na sociedade, mais ou menos assim. É mais fácil usar ela porque é muito bem colocada nesse assunto. Como é que houve? Quando alayhi salatu wassalam faleceu, logo de cara, os muçulmanos começaram a correr atrás de ter um líder, antes que isso expande, antes que isso cresce demais, né? Essas corrupção, seria a primeira coisa, o povo do lado do Yemen, Allahu a'lam, mais ou menos naquela região, negaram o zakat, que eles pagavam o profeta sallallahu alaihi wasallam, eles negaram, falaram, não vamos pagar mais. Quando Sayyidina Abu Bakr falou, Wallahi, que eu vou brigar com espada para qualquer um que nega um tostão que dava na época do profeta sallallahu alaihi wasallam. Não é para o bolso dele, não. Ele morreu pobre. Não é para o bolso dele. Não é para encher o governo, como os governos de hoje em dia, sabe, quer encher. Ao contrário, ele temia, ele chorava dia e noite se falhar em alguma coisa. Mas ele falava, lutava para não faltar, porque isso, eles negando, vai faltar na caixa dos muçulmanos, na caixa onde sustenta os pobres, todos os pobres de vários lugares dos muçulmanos. Então vai faltar naquela caixa, algum pobre vai passar fome. Para ele aquilo lá é gravíssimo, quer dizer, não podia. Aí ele lutou contra eles. Lutou, até que apareceu de repente, o Rasul sallallahu alaihi wasallam já sabia, já tinha alertado, né, que vai aparecer fitna. Vai aparecer profetas que davam uma de profeta. Aí quando foram ver, Musaylama al-Kadhdhab foi o primeiro. Tiveram 30, logo depois do profeta, tiveram 30 oficiais, isso fora o que teve mais. Oficiais tiveram 30. Entre elas mulheres, eu acho que 2 mulheres ou uma só, que deu uma, ela poética, né? Poeta. Ela fazia poesias assim, começou a encantar as pessoas com as palavras dela, de repente ela viu, alguém aconselhou a ela que já que está tendo tanto profeta aí, fala, você que é profeta também, qual o problema? Também inventou que a profeta, começou a divulgar, separou os muçulmanos. Já pensou 30 profetas na mesma época? Os grupos, como é que vai ser?
Quando o profeta sallallahu alaihi wasallam faleceu, o exército dele era assustador. Aí começaram a dividir. E esse Musailama al-Kadhab começou a divulgar que ele é profeta. Ele está recebendo, ele falou para os muçulmanos que foram cobrar ele o zakat, ele falou, o Jibril acabou de subir, estava aqui agora. Subhanallah, ridículo, ridículo. Sayyidina Jibril, o anjo Gabriel, que ele falou que acabou de subir, ele quando o Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele ficou triste, muito triste quando o Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam estava morrendo. E ele falou, por que está triste? Talvez até falaram, Allah, não é certeza. Talvez até chorou. Aí ele falou, por que está assim? Ele falou, porque Akhiru ahdi fil ard, última esperança para mim vir para a terra é o Senhor. O Senhor morreu para o profeta sallallahu alaihi wasallam. Vocês verem como é que é o negócio. Ele ficou triste por isso. Allah subhanahu wa ta'ala, por esse amor que ele tem pela humanidade, Allah subhanahu wa ta'ala privilegiou, ele falou para ele, então não fica triste, você irá para a terra uma vez por ano. Quando? No decreto. Vai ver os muçulmanos, anota quem está, quem não está, anota as recompensas. Ele vem visitar cada vez na noite do decreto. Né? Quer dizer, não é para qualquer mensageiro, era o último mensageiro, o último profeta, o Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Como é que vem? Ele mesmo declarou várias vezes, está no Corão e tudo, aí vem esse cara inventar que é profeta. E começou a inventar versículos. Ele falava assim, né? Aí ele falava para ele falava para os muçulmanos, né, alguns versículos que falavam dos animais, ele comparava, né? Que nem o Surat al-Fil, né? Ele falou comparando com a sura do elefante e foi comparar com o sapo. Ele começou a falar versículos do sapo. Subhanallah. Aí era ridículo, realmente era ridículo. Um deles, quando voltou, se recuperou, voltou todo mundo, os muçulmanos, depois da luta, lutaram muito, tiveram grande luta e morreu gente, e ele se arrependeu e se entregou. Um deles estava um dia no Abu Bakr, né, sentado junto com o Abu Bakr, com os muçulmanos. Aí o Sayyidina Abu Bakr falou para ele, narra alguns versículos que o seu profeta falava. Aí ele começou a narrar esses versículos, aí ele quase bateu nele, ele falou, como ele brincou com a cabeça de vocês, de acreditar numa coisa ridícula dessa? Aí ele falou, enganou a gente fazer o quê? Né? Enfim, hoje em dia, todo mundo acha que aqui nós estamos, né, salvos. Só o fato de estar aí, só o fato de estar frequentando mesquita, estar fazendo as suas obrigações, está salvo. Tem que fazer as obrigações, tem que fazer tudo, mas tem que ser muito inteligente. O profeta sallallahu alaihi wasallam falou da gente que somos muito inteligentes, ninguém engana a gente. E por que ele falou que ninguém engana a gente? Porque ele mostrou que o islamismo é claro, tudo nele é claro, o lícito é claro e o ilícito é claro. Tudo claro, não dá para cair em erros, em provocações ou corrupções que os outros inventam hoje em dia. Se você quiser viver seguro, viver sem passar por essas coisas, você consegue. Inshallah, bi'iznihi ta'ala. Como eu falei, apareceu 30 desses falsos profetas, né? E hoje, quantos e quantos milhões? Hoje o próprio líder religioso e líderes religiosos de outras denominações e outras religiões, ele fala para você, falsos profetas, vai aparecer falsos profetas. Mas coitado, ele não sabe que ele está falando de si mesmo, né? Falsos profetas, mas está falando de si mesmo. Porque quando um pastor ou um líder sobe lá e fala para você assim, sai agora esse mal de dentro dele, eu te ordeno que saia agora, né? Em nome do Senhor Jesus, sai agora. Significa o quê? Significa um simples pastor? Não, está dando um monte de profeta, até mais do que profeta. E quando o outro, mais famoso ainda, fala assim, exige, você está pagando, quando você doa seu dinheiro, você não está dando para mim, você está dando para Deus. E quando você está dando para Deus, você tem que exigir dele. Né? Você não está pedindo, você não está precisando, como se estivesse falando, você não precisa de favor de Allah. Você não precisa, é justo, você está dando, você quer a resposta na hora, certo? Você dá para ele comprar um helicóptero, você dá para ele comprar a mansão, dá para ele comprar canal de televisão, e depois ele fala, você exige de quem? De Deus.
Deus misericordioso, realmente, Ele te dá, mas não precisa de dinheiro. Não precisa de dinheiro. Ao contrário, Ele que te dá o dinheiro. Ele que te dá o sustento. Ele que te dá a riqueza. Ele que te dá o ar que você respira. Ele que te dá tudo. Você não precisa de pagar dinheiro para ter em troca. Outra, isso é uma tremenda falta de educação de você falar com Deus desse jeito. Existe. Existe, está pensando o quê? Está falando com o seu colega de escola? Está falando com quem? Com o seu Criador. Mais respeito, tem que ter respeito por falar. Quando a gente vai suplicar para pedir para Ele algo, qualquer coisa que você quiser pedir, pode pedir, mas quando a gente vai explicar, a gente vai com educação, vai com jeito, vai com, né, louvado seja vosso nome, louvado seja Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu Akbar subhanallah. Fala um monte de coisa antes de pedir súplica. Como você vai exigir desse jeito? Só por ser, sabe, atrevido para falar assim com as pessoas, acha que é certo ser atrevido para falar com Allah subhanahu wa ta'ala? É o arrogante, né? Subhanallah. Então, hoje em dia está cheio disso. E, infelizmente, começamos a ter nos muçulmanos, no meio dos muçulmanos. Temos de todo tipo de segmento. Temos muitos tipos de segmento. Se a gente não for cabeça boa, né, e iluminada, a gente nunca fala e nunca ensina as pessoas a ser cabeça fechada. Fica aqui e não olha para os lados. Não, ao contrário, você vai ter que olhar, você não é estátua, você é uma pessoa, vai olhar, vai ver as coisas na rua, vai ver a fitan, vai ver tudo que é corrupção na rua. O que a gente tem que fazer não é fechar seus olhos, ao contrário, abrir seus olhos para você não cair nesses erros e nessas corrupção que tem, né? A gente tem que saber lidar com essas coisas para ser uma pessoa aberta, uma pessoa iluminada. Por que o islamismo, da outra vez falei sobre isso e hoje falo, por que o islamismo é perseguido pela mídia, por tudo? Por que é perseguido? Justamente por isso. Porque ele abre a cabeça das pessoas, ele não fecha a cabeça das pessoas. Não fala para você ficar, faz isso, faz aquilo, doa aqui, doa ali, não. Você vai doar, tem que doar realmente, mas você mesmo que vai procurar um parente seu. Primeiro, no Corão fala, primeiro seu próximo, seu parente. Doa para ele. Não precisa eu ver, ou fulano ver, ou o sheik ver. Não precisa ninguém ver. É Allah que está vendo, só. Tanto é que o profeta sallallahu alaihi wasallam falou, o melhor doador que doa para um pobre é aquele que não deixa a sua direita ou sua esquerda saber o que a sua direita é boa. Muito menos as pessoas espalhar para as ruas, espalhar para todo mundo. Porque se você espalhar, uma vez até falei sobre isso, se você espalhar como alguns ricos arrogantes, vai lá para ajudar um pobre, humilha ele mais do que ajuda. Né? Para as pessoas ver, ele faz questão que as pessoas vejam. E se as pessoas não vê, vamos supor, todo mundo está aqui, eu dou R$200 aqui, aí eu faço questão, um está distraído, não viu, eu faço questão, olha aqui, estou doando. Subhanallah. Até perante a gente aqui já fica sem graça a pessoa, né? Imagina com Allah subhanahu wa ta'ala. Para vocês terem ideia, no dia de julgamento, esse tipo de pessoa assim vai chegar para Allah subhanahu wa ta'ala cheio de hasanat. Disse o profeta sallallahu alaihi wasallam, alguns vão chegar com hasanat, com coisas boas, pontos positivos, acúmulo de coisas boas do tamanho das montanhas, não sei de onde ele comparou, das montanhas brancas. Ainda ele falou brancas, fez questão de falar branca. O que quer dizer branca? Montanhas gigantes e brancas. O que quer dizer branca? Quer dizer limpinhos, exatamente. Sabe, tudo que você fez limpinho, branco, chegou lá. Mas se você colocar na balança, nem pisa uma grama. Mas por quê? Eu fiz. Né? Fala para Deus ainda se achando. Eu fiz. Eu sustentei tantas pessoas. Por que não? Por que eu não tenho recompensas? Por que esse daí não valeu? O senhor viu quantas pessoas têm testemunhas? Tem testemunhas que eu doei. Aí Deus fala para ele, exatamente isso que você queria. Você queria mostrar para as pessoas, né? E lá você mostrou. A sua recompensa era você que escolheu, você mesmo que escolheu. A sua recompensa é mostrar para as pessoas. Já mostrou, eles já viram, já elogiaram. Acabou. A sua recompensa acabou lá mesmo. Esses que se aparecem desse jeito, é isso que vai acontecer com eles. Quer dizer, ele mesmo está pedindo para a recompensa dele ser aqui na terra. Ele mesmo está pedindo para isso. Então não vem cobrar, não vem exigir, não vem falar que foi injusto comigo, né?
Até o mártir, o quanto que não tem valor de mártir no Islã. Muito, muito valor. Mas alguns chegam lá e Allah subhanahu wa ta'ala fala para ele, você lutou para todo mundo falar, olha, ele é valente, lutou na frente, muito valente. Morreu, acabou. Recebeu sua recompensa lá. Eles já elogiaram você. Você não queria que você elogiasse, eles já elogiaram. E assim por diante. Todos os atos bons que você faz, essa é a sua recompensa. Isso que as pessoas pedem, né? Subhanallah, alguns nossos queridos irmãos sábios, eu não sei porquê, nunca ouvi falar dessa fitna que apareceu. Quando vi, estava fazendo pesquisa e vi essa fitna, e primeiro o Sheikh falar dela, primeiro alim, não é Sheikh sábio, na internet assim, falar dela, eu achei que tá dúvida, porque nunca ouvi falar dela. A gente, não é que eu tenho que saber tudo, não, eu não sei quase nada, mas a gente pesquisa e sempre você vê, sempre as coisas passam por você. E essa nunca passou. Eu falei, subhanallah, por que ninguém falou nunca? Né? E é um alerta, uma fitna que vai aparecer, que o Rasul sallallahu alaihi wasallam alertou dela. Por que os líderes não alertaram dela até agora? Né? E subhanallah, uma coisa, talvez se eu falar, até os irmãos árabes não vão saber, né? O significado dela, nem o nome dela, nunca, talvez muita gente nunca ouviu falar, alguns podem ter ouvido falar. Fitna chama Ad-Dahma. Alguém ouviu falar? Já Muhammad ouviu falar dela? Ad-Dahma, nunca ninguém ouviu falar. Por que será? Né? Não tem motivo para falar que, vamos supor, eles têm algum interesse de não divulgar, de não mostrar. Não acho motivo nenhum. Aí perguntaram para o profeta, até os companheiros não sabiam o que é Dahma. Ele falou, o Rasul sallallahu alaihi wasallam falou, uma fitna, uma provocação, uma corrupção chamada Dahma vai acontecer no final dos tempos, não vai deixar uma casa ou um canto na terra que não vai atingir. Quem adivinhar o que é, eu vou falar mais coisas dela, quem adivinhar o que é, eu vou dar 2 cortes para ele. Televisão? Não. Aí ele falou... Qual que é o significado? Então não sei. Ninguém sabia. Vai falar e você vai saber o que é. Ninguém sabia o significado dela. Até vocês da internet, eu vou dar para vocês 2 chocolates. Não sei como. Vou dar 2 chocolates. Se descobrir. Nossa, o que quer dizer? Não vou dar nada para ninguém. Olha. Não pode prometer e mentir. Não vou mentir. Não pode, não. Procura aqui, mas não. E pior de tudo isso não é só entrar em cada casa, ela toca na cara de cada um, atinge a cara de cada um. Subhanallah. Olha só, não é só isso ainda. وهي فتنة ذي حدين تستعمل بالخير وتستعمل بغير الخير. Ela é de 2 lados, 2 gumes, como se fala, faca de 2 gumes. Se usa no bem e se usa no mal. Quem falou que é? Falou que é? Internet. Você que acertou. Vai ganhar 2 chocolates, mas espera abrir a caixa. Exatamente isso, a internet. O ulama não sabia durante o tempo inteiro. O que eu estou falando assim, por que ninguém falou, por que ninguém divulgou? Realmente ninguém imaginava o que era. O Rasul sallallahu alaihi wasallam, uma das poucas coisas que ninguém sabia, a maioria dos ulama de hoje em dia, como viram a internet, entrou, invadiu a casa de cada um, fez tudo, sabe, em cada um. Hoje ela entra na sua casa, por que falou, bate na cara de todo mundo? Tipo um pai que vê o filho usando alguma coisa errada na internet, ele gosta? Não gosta. Fica revoltado, mesmo não sendo muçulmano, não gosta. Isso é tapa na cara. Isso entra no seu nariz, ali dentro da sua casa, né? E você não consegue evitar. Quem que pode evitar? Hoje você vê, desculpe a palavra, pornografia na TV. Você pode tirar a TV da sua casa? Se você tirar a TV, se você não deixar seus filhos usar a TV, vamos falar radical. Né? Radical, que coisa é essa? Fim do mundo?
Fim do mundo ainda fala. Não, Você quer evitar o erro? Hoje já tem que processar. Exatamente. Vida assistência social. Isso está evitando a diversão das crianças. Do seu filho. Está evitando a diversão das crianças. Subhanallah. A diversão das crianças agora ficou na depravação, nas coisas erradas, sabe? Você tem que ver cenas em pleno horário nobre, você tem que saber escolher o canal que está. Às vezes você entra, eu vejo meus filhos assistindo, eu tenho que, sabe, eu fico preocupado, às vezes fico preocupado, tenho que falar para eles, desliga, não assiste isso, né? Antes que apareça alguma coisa, e eles também, alhamdulillah, eles ficam com o canal, com controle atentos, né? Aparece alguma coisa, quando começa o papo, né, entre dois, se é falado, aí na hora eles tiram, eles já sabem que vai vir coisa ruim. Mas né? agora até na publicidade, entendeu? Hoje em dia, subhanallah, hoje em dia tudo tem sentido, entra na sua casa, entra no seu lar, no seu ambiente, assim, bate mesmo na sua cara, assim, como se fosse tapa na cara, assim, sabe? Tá aqui no seu nariz, você queira ou não queira, tá ali, você está assistindo, ainda paga dinheiro por isso, ainda paga do seu salário para isso. Né? Paga a assinatura, paga a TV, você comprou com dinheiro e tudo, e cada vez que sai uma TV nova você tem que plasma e não sei o que, e LCD e daí em diante, né? Essa fitna que saiu, que os ulama chegaram à conclusão hoje, que ela tem faca, como se fosse faca de dois gumes, eles falaram que só pode ser a internet, chegou em todo lugar, atingiu todos os cantos. Agora uma criança que você não vê, não tem mais carinho, é esse o objetivo de quem inventou, não tem mais carinho, não tem mais ligação da família. Hoje amigos, senta-se 10, 15 pessoas, senta e estão falando entre eles. Você carrega junto a internet, né? No telefone você carrega junto, não tá nem dentro de casa, né? E adivinha, você vê que tem coisas que a gente acha bom, porque fala com todo mundo de graça, fala de outro lado do mundo de graça, né? Mas na verdade você não sabe o mal que está trazendo, né? O mal que tem por trás disso. 10 pessoas falando entre eles na mesma sala, para quê? Para evitar sentimento. Acabou, morre o sentimento. Morre o sentimento. Às vezes vejo pessoas assim, jovens, falando e dando risada, feliz, como se estivesse falando com a pessoa. Meu Deus do céu, até que ponto chegou? A frieza, o sentimento, acabou, está acabando, está chegando ao fim realmente o fim dos tempos. É uma desumanização. Né? Exatamente, para chegar, para a gente se tornar que nem os bichos, cada um por si, né? Cada um, daqui a pouco eu e meus filhos vão ser igual aos bichos, porque os bichos são assim, corre para uma coisa que eles vão comer, eles concorrem com os filhos, né? Enquanto hoje ainda resta um pouco de sentimento, a mãe tira da própria boca para dar para o filho. Se ela vê que o filho vai passar fome, nem come, nem tem uma coisinha assim, nem come, dá para o filho, né? O sentimento, até o pai. Mas estão querendo acabar com isso, né? Achar alguma coisa para comer, já tem que dividir. Antigamente, na época do profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, ele dividia uma tâmara para quebrar o jejum. Às vezes só tinha tâmara para quebrar o jejum. Dividia entre ele e a família, ou dividia entre o pobre, e muitas das vezes dava para o pobre e ele ficava sem nada. Isso que é sentimento, isso que é humanidade, isso que pode se chamar de humanidade, né? Agora hoje, subhanallah. Agora, essa internet, para mim vencer ela, o que eu faço? Não posso vencer? Ela tem que dar tapa na minha cara, eu fico quieto, fico sem fazer nada? Eu posso sim. O celular existe funções, o computador existe funções, tudo existe funções, já que é usado para os dois lados, já que a gente pode usar até de graça, vamos aproveitar e enganar, em vez de dar tapa na nossa cara, a gente dá tapa na cara de quem inventou isso para atrapalhar a gente, não é? Fazendo o quê? O que a gente pode fazer? Usando no bem. Usando no bem. Não é dos dois lados, vamos usar o lado bom. Lado bom, qual que é o lado bom? Mandar uma mensagem boa para o meu irmão, para o meu colega. Alguém mandou, eu estou fazendo propaganda para mim porque eu mando vídeo. Você faz a dawa, né? A dawa você faz. Exatamente. Alhamdulillah, durante o Ramadan a gente fez dawa o mês inteiro, né? Cada 2, 3 dias a gente fazia um vídeo, eu e um irmão sírio, colocava na internet, mandava, ainda pedia fazer a mensagem. Escrito em português tudo errado, mas dava para entender. Todo mundo entendia, né?
A irmã Janaína testemunha disso, né? Todo mundo entendia, alhamdulillah, porque está saindo do coração, não está saindo assim. Eu não escrevo bem em português, sempre erro, tudo bem, mas está saindo do coração. Por isso que chega a mensagem, alhamdulillah, bem. O que é a mensagem que eu escrevo? Porque a mensagem boa para as pessoas se beneficiar com ela já está no vídeo. A mensagem que eu mando, por favor, divulgue, leve essa mensagem boa para o seu amigo, para o seu irmão, para os seus parentes. Divulgue ela, não deixa parada com você. Manda para mais, quer dizer, se eu mando, vamos pôr para 300, 400 contatos que eu tenho, e cada pessoa para 100, mais, 200 e tudo, quanto que a gente não atinge com isso, né? Tem pessoas que falam assim, espera aí, mas eu não posso fazer vídeos, eu não sei fazer vídeos, eu talvez não tenha conhecimento religioso, mas você recebe mensagens, não recebe? Dos outros, divulga, repassa, quando você repassa, você está fazendo divulgação, tem a mesma recompensa de quem está fazendo, ganha a recompensa, alhamdulillah, a nossa religião é riquíssima, e Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi, às vezes Allah subhanahu wa ta'ala é como se implorasse para você ganhar a recompensa. Ele fala para você, faz isso para ganhar recompensa, faz isso para ganhar recompensa, suplica para me atender você. Subhanallah, a gente que é, às vezes, miserável com si mesmo, pobre com si mesmo, não aproveita isso tudo, essa bondade, essa misericórdia de Deus que quer nos ajudar com ela. Vem outra fitna, né? Que o Rasul sallallahu alaihi wasallam falou, falou dela assim, de uma forma assim super duro, assim, que aquela fitna que é pela boca, aquele pessoal que divulga, que faz fatwa, né? Às vezes tem pessoas que faz fatwa, falam para você, não, vai lutar, esse grupo aí errou, como hoje está acontecendo no Oriente Médio, muçulmanos entre eles, aí esse grupo errou, a espada, vai lá, a espada, não sei o que, o Rasul sallallahu alaihi wasallam falou, a língua desses que divulga, e hoje tem até sheikh que divulga, até sheikh que fala, não, isso é halal, isso pode, isso tem que lutar contra o governo, contra não sei o que. Você está lutando contra o governo, contra esses governos que estão lutando, quem está morrendo? Os inocentes, os povos. Está morrendo os inocentes no fogo cruzado entre os dois que estão lutando. E os dois que estão lutando estão bem protegidos. Será que ninguém enxerga isso? Será que esses sábios não enxergam isso? Principalmente na Síria, que apesar de que o profeta sallallahu falou que vai chegar nesse tempo, vai cair 7 países e o último deles, Shem, que é aquela região, e vai ser os maiores massacres lá, tudo bem. Mas por que a gente cair? Por que a gente falar? Que nem o sábio que falou desse hadith, sabe o que ele falou? Ele falou da espada. O Rasul sallallahu falou, quem carrega a espada aqui morre, no caso, quem é assassinado nessa luta, no inferno. Os dois, al-qatil wal-maqtul fi an-nar. Aí falou assim, do divulgador também. O divulgador que divulga isso, que joga essa fitna também, está no fogo do inferno, né? Aí ele falou, esse sábio falou assim, naquela época era a espada. E a espada, quando você divulga e fala para a pessoa lutar, ele só vai conseguir lutar ou matar se eu chegar até a pessoa e matar. E hoje? Hoje é uma criança lá, senta num jipe, daqueles jipes lá que tem aquela metralhadora que derruba até helicóptero. A bala dela é desse tamanho. E ele começa a atirar quando Allahu Akbar, quando um dos sheikhs fala para ele, pode matar, esquenta a cabeça, pode matar. Isso é halal, porque esses são inimigos. São inimigos. Subhanallah. Até os que não são muçulmanos, você não deve matar. Se não tiver em luta, você não deve matar nunca. Se tiver em luta entre você e eles, pode, mas se não tiver em luta, não pode matar inocente. Deixou bem claro, o Corão deixou bem claro que mata uma alma inocente, seja muçulmana, uma alma, ele falou, um ser, qualquer que seja muçulmana ou não, como a mídia hoje divulga que, o Corão divulga que a gente mata qualquer um. Não, o Corão fala, se matar uma pessoa inocente, que não tem nada a ver, sem nenhuma razão, como se tivesse matado a humanidade inteira. O que quer dizer isso? Como se tivesse matado, como se tivesse pegado a espada e matado todo mundo. O pecado disso, como se tivesse matado a humanidade inteira. O pecado disso.
como é que você mata? Como é que você luta e fala para ele, pode matar? E essa criança, sem noção nenhuma, fica feliz, fica cheio de poder. Quando você entrega uma metralhadora para ele na mão, ele sobe em cima desse jipe e mata quantos? A espada, como eu falei, só mata se chegar perto da pessoa para matar uma pessoa. Esse quanto que ele devasta? Uma cidade inteira. Inteira, se ficar na frente dele, uma cidade pequena assim, porque só a caixa dos cartuchos dele, a primeira caixa só 500 balas. Esse metralhador. Né? E dizem se ficar 10 pessoas uma atrás da outra aí, e ela vaza os 10. Assim, a bala dela é enorme. Estou falando de um helicóptero. Né? Imagine. Então, e as bombas também. E as bombas, então? Como o nosso querido aqui falou. E as bombas, então? Se a metralhadora mata tudo isso, a bomba mata quanto? Né? Tudo isso é pecado, tudo isso é errado. Tudo isso é fita do fim dos tempos, né? Que nem tem um desses sinais, o Rasul Sallallahu falou, cuidado com isso, cuidado que comece essa fitna, essa provocação, porque se começar a se levantar a espada, na hora só, ele não falou matar, só levantar a espada, não para até o dia do juízo final. Mas já levantaram. Como é que a gente toma cuidado para se proteger, para não cair nisso? Nunca se participar disso, nunca ficar perto disso, sabe? Nesse conflito entre os muçulmanos, nunca chegar perto e nunca achar, inclusive divulgar. Por que ele falou, se divulgar hoje em dia, um sábio divulga hoje em dia? Naqueles tempos, um sábio divulga e faz isso para, vamos supor que seja 1000 pessoas, vai. Naquelas mesquitas não cabiam 1000 pessoas. Mas que seja 1000, vai. Ou 2000 que seja. Mas hoje um chefe que fala isso para quantas pessoas? Milhões e milhões. Bilhões. 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 Temos 7 bilhões de pessoas no mundo, né? Ele atinge bilhões se ele quiser, porque fora as TVs, e fora as TVs por assinatura, e fora os canais abertos e fechados, a internet. Quanto que ele não atinge, né? Atinge todo mundo. A gente na rádio mesmo, a gente tem pessoas que escutam a rádio por todo lado. Tem Moçambique, tem a Guiné-Bissau, tem vários países. Nós chegamos a ter 48 países escutando a rádio, né? A gente não sabia exatamente assim, aonde bem, a gente tinha mapa de tudo, via tudo que estava ouvindo, e até alguns se comunicavam com a gente. Internet é um canal aberto para tudo. Então, para que a gente deve usar? Pro bem, né? Pro bem. Sempre. Porque vir falar, eu levo a tapa, vai entrar na minha casa, queira ou não queira, vai fazer o mal, vai estragar a minha família, queira ou não queira. Não estraga. Se você não quiser, pode fazer até ao contrário. Pode fazer o bem, né? E todos nós podemos, e todos nós temos intenção, todos nós temos essa vontade, principalmente de proteger a nossa família, né? E acima de tudo isso, quando você faz o bem para o seu próximo, leva essa divulgação para o seu próximo, tira ele dessa fitna que está acontecendo, Allah subhanahu wa ta'ala sozinho protege seus filhos. Protege seus filhos para não cair no erro. Faça o bem, não se preocupe de marcar, ou de observar, eu fiz isso em tal ano, eu fiz isso em tal ano. Nem lembra disso. Diz que se Allah subhanahu wa ta'ala quer seu bem, e você faz o bem, faz da'wah, faz divulgação assim, se Allah subhanahu wa ta'ala quer o seu benefício, sabe o que ele faz? Ele tira da sua frente aquilo que você já fez. Nada é perdido na página dele, nada é perdido, tudo está marcado. Mas ele tira da sua frente para você não ficar lembrando. Poxa, o que eu vou fazer amanhã, não sei o que, isso, aquilo, vou divulgar mais. Eu fiz, né? Eu já fiz uma boa parte, eu acho que está bom. Você não parar nunca, né? Allah subhanahu wa ta'ala tira da sua frente para você ficar cheio de energia, cheio de vontade de fazer cada vez mais, né? Isso eu quis dizer assim, eu quis alertar vocês, porque hoje está tendo gente que está divulgando coisas sobre o islamismo, coisas absurdas, até muçulmanos mesmo, coisas absurdas. Então vamos manter aquilo que a gente acredita, manter aquilo que a gente sabe, coisas como se fosse o evangelho, igualzinho o evangelho. Então por isso a gente tem que se proteger sempre no Corão e na Sunna e tentar não adquirir muita coisa em volta para não cair nesses erros, né?
que estão realmente, estão na nossa realidade, estão ali, vivos na nossa realidade. Aqui nesse hadith eu falei, mas diz que assim, o perigo dos sábios que falam sobre lutar, sobre halal, lícito, você lutar e fazer essas coisas, diz que o perigo deles e a recompensa deles depois, o castigo deles, como se estivesse matando, sabe? Quando ele fala, não, pode matar, aí uma pessoa sobe numa metralhadora e mata 1000 pessoas. Se ele tivesse matado. Como se ele tivesse matado. Né? E já pensou esses que divulgam isso para milhões de pessoas, como seria a situação deles? Eu não queria estar na pele deles, nem vocês, né? Que Allah subhanahu wa ta'ala nos abençoe. Bom, hoje a aula era para ser, né? Não se assuste que não vou dar continuidade. Hoje a aula era para ser do Sayyidina Sulaiman, né? Salomão. A história dele, eu já iniciei até a pesquisa dele, já tinha iniciado, mas eu vi importante alerta sobre isso, sobre esses sinais, sobre essas coisas, porque qualquer muçulmano deve ser bem esperto, bem alerta, para não cair nesses erros, para ver, se vê alguma coisa que desconfia, pesquisa, não duvida, não discuta com, e pior de tudo, até nesses tempos o Rasul sallallahu alaihi wasallam falou, não discuta com essas pessoas. Porque é mujadala, quer dizer, mujadala é o debate que você vai e vem, não sei o quê. Talvez ele te vence, talvez ele te faz cair nos erros. Como está acontecendo em São Paulo, está acontecendo isso. Alguns estão fazendo as pessoas caírem no erro. Por quê? Porque ele fica debatendo. Ah, não, mas isso não estava. Ah, não, isso significa aquilo. Aí é uma, sabe, muda. Está mudando a cabeça de pessoas que acreditam, né? Acredita numa história escrita há 1400 anos atrás. Em segundos estão mudando isso. Com bom papo. Então não entra em debate com essas pessoas. Por isso eu quis alertar, né, todos nós e o pessoal da internet também. Como eu falei, a história do Sayyidina Sulaiman, depois do Sayyidina Daud, ela tem uns milagres muito fortes, né? E uma informação também sobre o jinn, mais importante ainda, mais forte ainda, né? De como, que poder que o jinn tem. Os gênios, sabe o que é o jinn, né? Os gênios, outra nação. Não adianta falar, eu não acredito, não tenho medo porque não acredito. Não tem que ter medo deles. Eles vivem com a gente normal. São pessoas normais, só que não são pessoas que raciocinam muito, né? Mas eles são reais. Existe. É uma nação. Allah subhanahu wa ta'ala criou os anjos, 3 nações principais. Os anjos, os gênios e os humanos. Certo? Lembram da história? Quem lembra da história? De que foi feito essas pessoas, ou essas gerações. Lembra? Como é que é? O humano foi feito de terra, argila e barro, né? Sim. O shaitã foi feito de fogo. O gênio. Os gênios, né? E o anjo foi feito de luz. Maravilha, maravilha. Ganhei o chocolate, inshallah. Essas histórias que ele falou agora, quase quando a gente começou. No início, né? No início, mashallah. Tá lembrado? A gente iniciou quanto? Faz mais ou menos o quê? 1 ano, 2 anos? 1 ano e meio, 2 anos. Mais de 1 ano. 1 ano e meio, 2 anos. Está indo para 2 anos. Acho que 2 anos já, quase. Então, isso no início. Isso foi nas primeiras histórias do Sayyidina Adam. Então veja como é importante, como se decora, alhamdulillah, por isso que vai ganhar 2 chocolates. A história do Sayyidina Sulaiman vai provar esse poder desses jinn. Todo mundo fala, o jinn faz isso, faz aquilo, magia, faz... tudo isso existe, mas um bom muçulmano nunca é atingido por nada. Um bom muçulmano nunca é atingido por nada, certo? Bom, o jinn é qarin. dá para fazer a história dele? A história dele é curta, não é? Não é muito, não. Já tá bom, já deu espaço, senão vou apanhar. Então a história, quero deixar com todo mundo com água na boca, para a próxima aula, inshallah. Com vontade de assistir, de vir, de curar, e principalmente os meus queridos
que estão acompanhando aqui na internet sobre essa história linda do Sayyidina Sulaiman, o poder que ele tem de falar com tudo que é criatura. Todas as criaturas que vocês imaginam têm língua. Todos eles têm língua, todos eles conversam entre eles. E o Sayyidina Sulaiman soube disso, por causa de uma súplica que ele fez. Por causa de, sabe, uma súplica, uma dádiva que Allah subhanahu wa ta'ala deu para ele. Porque ele era capaz de controlar tudo isso, de controlar a riqueza, de controlar tudo isso, assim, nas mãos, não no coração. Nas mãos, aquilo lá. Esse poder teve nas mãos. Porque se entrar no coração, a pessoa se perde. Corrompe. Né? Então isso, a gente, inshallah, vai conhecer na próxima aula. Barakallahu fikum, jazakumullah khair, que Allah subhanahu wa ta'ala aceita as nossas, né, nosso trabalho, nossa divulgação, inshallah, e de todo mundo que leva essas mensagens, que divulga essas mensagens, que vê pela internet, que são mensagens benéficas, né? A gente recebe milhares e milhares de mensagens no WhatsApp, mas não é qualquer uma. Eu escolho algumas e ainda algumas que vêm só em árabe, a gente legenda ela e põe, né, para todo mundo assistir. Então não é qualquer um que você divulga, não. Você tem certeza, já consultou, divulga para... Porque se você divulgar algo errado, algo mal, né, você faz mal para milhares de pessoas, né? Por isso, espero que todo mundo seja divulgador, porque eu vou dizer uma coisa, não tem coisa mais gostosa, wallahi, não tem coisa mais gostosa do que ser divulgador. Levar a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, não tem dinheiro no mundo que pague, não tem riqueza do mundo que pague. Você leva a mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala para as pessoas, vê a satisfação das pessoas, vê a cabeça das pessoas, está aberta ali, estão entendendo, estão gostando. Isso que é maravilha, isso que é gostoso no mundo, né? Por isso, sinta esse gosto e comece a divulgar. Nem que fosse um versículo, um pequeno hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam. Mas como falei, sempre tendo certeza. Porque tem até hadith falso do profeta sallallahu alaihi wasallam, temos que ter cuidado. Tem mais de 2 ou 3 milhões de hadith falso do profeta sallallahu alaihi wasallam. Temos que ter cuidado e ter certeza com isso. Inshallah. Tá bom? Então o Rasul sallallahu alaihi wasallam, só para encerrar, o Rasul sallallahu alaihi wasallam falou: "Ballighu anni walau ayah". Divulgue por mim, nem que fosse um versículo só. Nem que fosse um versículo. Divulgue por mim. Quer dizer, aquilo que você aprendeu, da forma que você aprendeu, se souber interpretar ele melhor, divulgue ele. Espero que vocês, inshallah, sejam todos divulgadores e os irmãos queridos da internet. Sempre são bem-vindos e aceitamos as sugestões. Tem muitos que têm o contato pela rádio, tem contato pelo Facebook. Entra em contato com a gente, dá sugestão até sobre a aula, que a gente está aberto a aceitar, inshallah. Barakallahu fikum, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.